Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês o capítulo Origens da Amizade Feminina, No Início Havia a Mulher, do livro A Passion for Friends, escrito por Janice Raymond. Antes de iniciar a leitura, eu quero lembrar que existem várias formas de estar fortalecendo o canal. Você pode seguir o conteúdo para acompanhar sempre que houver novos episódios, assim como dar 5 estrelas no Spotify, porque assim o conteúdo chega em mais mulheres. Existe também uma rede de apoio colaborativo. Você pode estar contribuindo com qualquer valor no apoia.se/Mulheres Lendo Juntas ou pelo Pix mulhereslendojuntas@gmail.com. E vamos para a leitura. Abre aspas. O que uma mulher pensa das mulheres é a prova de sua natureza. Fecha aspas. George Meredith em Diana of the Crossways. Abre aspas. Eu sou a responsável por ter esta amizade com Ethel Waters, porque eu trabalhei por isto. Sou sua amiga e sua língua está em minha boca. Posso falar seus sentimentos por ela, ainda que Ethel Waters se saia muito bem ao falar por si própria. Fecha aspas. Zora Neale Hurston em Dust Tracks on Road. Abre aspas. Jezabel, aquela tagarela voada, costumava passar muito de seu tempo com a cabeça para fora da janela, gritando uhul para os rapazes a caminho da guerra e da morte. E alguns atravessaram sua porta e outros seguiram em frente, ainda que não tenham sido muitos, sejamos francas. Assim, as coisas se passavam quando a rainha de Sabá passou sob sua janela, e Jezabel, inclinando-se sobre o beiral, gritou uhul! E este foi o seu último uhul. Fecha aspas. Jonah Barnes em Ladies' Almanac. De acordo com o homem. Homens sempre entenderam que é importante começar pelo começo. Os acadêmicos desenvolveram elaboradas teorias sobre origens, mitos de criação e esquemas evolutivos que reivindicam chegar ao início insondável da raça humana. Em todos esses esquemas, mulher e homem evoluem para serem um para o outro. De acordo com o homem, a mulher não é para a mulher. Dentro de uma heterorrealidade, ginoafeto não tem status de origem. Antes da mulher, havia o homem. Todas as crônicas masculinas da origem humana, ignorando ou desdenhando evidências biológicas, colocam o homem no começo e no próprio engendramento da existência humana. A Bíblia hebraica conta: Javé Deus moldou o homem do pó do solo. Javé Deus disse, abre aspas, não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma ajudante, fecha aspas. Assim, Javé Deus adormeceu o homem profundamente, e enquanto este dormia, ele tirou uma de suas costelas. Javé Deus esculpiu a costela que tiraria do homem em uma mulher, e a trouxe para o homem. O homem exclamou, abre aspas, isto, enfim, é osso do meu osso, carne da minha carne. Isto vai se chamar mulher, pois isto foi feito do homem, fecha aspas. Gênesis 2, de 18 a 24. Esta passagem foi interpretada como uma prova mítica de que o homem é o ser humano primordial. Ela também estabelece que a relação humana primordial se dá entre macho e fêmea. A narrativa do Gênesis sugere, involuntariamente, a improdutividade da homorrelação anterior, existente entre um deus masculino e o macho humano. Parecia que sua relação homem a homem era algo lúgubre, uma vez que, do ponto de vista bíblico, a mulher se torna o ser necessário para aplacar a solidão do homem. Desde então, os homens pronunciaram que a relação humana original é a heterorrelação, apagando as evidências de sua broderagem. Portanto, a narrativa normal de atos amorosos e sentimentais existem pretensa e privativamente entre homens e mulheres. De acordo com o homem, a sociedade original consiste em um homem e uma mulher consonantes e consortes entre si. Tal relação é construída sobre uma teoria da evolução social que enrijece os papéis sexuais e o comportamento social. Durkheim, por exemplo, liga a evolução da sociedade, com sua transformação de solidariedade mecânica em solidariedade orgânica, à evolução da solidariedade conjugal no matrimônio e à evolução da diferenciação sexual. Grupos sociais mais antigos, no qual as funções das mulheres não eram nitidamente diferentes das funções dos homens, e onde não havia a imposição de construções conjugais, eram computadas como fracas. A real sociedade evoluiu com a divisão do trabalho e sua proporcional submersão das mulheres na família, com a projeção do homem na esfera pública.
O papel da divisão do trabalho, abre aspas, não é apenas o de embelezar ou melhorar as sociedades, mas fornecer às sociedades os próprios meios de sua existência, fecha aspas. Para Durkheim e para todos os homens funcionalistas, uma sociedade real não pode se estabelecer até que tenha passado por sua fase patriarcal, ou como eles chamam, sociedade orgânica. O grupo social primordial é heterorrelacional, ou seja, baseado nos arranjos sociais e comportamentais entre homens e mulheres. De acordo com o homem, a construção da civilização se desenrola como um drama heterorrelacional. O homem assume a tarefa de construtor mundial porque o homem é o ator ou ativista original. No script evolutivo freudiano, o homem é o iniciador da civilização por ter o mais alto libido. Uma vez que mulheres tenham pouca iniciativa sexual, de acordo com o psicanalista, e uma vez que o nascimento da cultura envolve sublimação sexual de uma sexualidade que apenas homens possuem, a mulher não pode conceber vida civilizada. O papel heterorrelacional feminino é de atriz coadjuvante nas produções culturais masculinas. De acordo com o homem, as origens da consciência começam na academia heterorrelacional, com um homem mentor e uma mulher estudante. É o homem quem introduz a mulher na consciência de si própria e do cosmos. No interior dessa escola heterorrelacional, o homem desperta a si e a mulher a consciência do self, dos outros, da sexualidade e, mais tarde, a linguagem e as ideias. Na Bíblia hebraica, o homem nomeia e dá existência às coisas quando se torna consciente de seu rebanho, bestas selvagens, pássaros nos céus, e da mulher, fruto de sua costela. A consciência masculina confere existência porque é o homem quem desperta primeiro para a consciência de si. A mulher é trazida à vida e conscientizada desta pelo homem. A mulher é porque o homem aceitou seu papel evolutivo como iniciador sexual, fodedor. Um dos mais flagrantes misóginos antissemitas, o escritor Otto Weininger, atribui a própria existência da mulher ao reconhecimento masculino e à aceitação da sexualidade masculina. Quando o homem se tornou um ser sexual, ele formou a mulher. Que a mulher simplesmente exista acontece simplesmente porque o homem aceitou sua sexualidade. A mulher é meramente o resultado de sua afirmação. É sexual em si mesma. A existência da mulher é dependente da existência do homem. Quando o homem, enquanto homem, se contrapõe à mulher, ser sexual, ele está dando forma a ela, invocando-a a existir. Esta é uma justificativa das mais arrogantes para a naturalidade e primazia das heterorrelações. De acordo com Weininger, e mais discretamente outros, não só a mulher, mas toda a sua existência afetiva é trazida à vida pelo homem. Portanto, o homem tem sido e sempre será seu destino. Para as mulheres, o caso amoroso primordial é entre homem e mulher. A relação natural que homens têm prescrito às mulheres é a mulher para o homem. O homem tem nomeado a heteroafeição como a relação primordial para as mulheres. Isto é primordial, pois os homens, como pessoa original, é também o iniciador original. Isto lhe confere o direito de chamar as coisas e as criaturas à vida por si próprio. De acordo com o homem, a mulher é o receptáculo primordial. Ela não é a pessoa original e, portanto, não pode originar. Suas origens e suas afinidades originais são estabelecidas pelos homens. Abre aspas. Teu desejo será para teu marido, e ele o dominará sobre você. Fecha aspas. Gênesis 3,16. As origens masculinas conferem originalidade, mas apenas para o homem. Uma vez que o homem se concebe como ser original, apenas ele pode originar. De acordo com a mulher. A genealogia da amizade feminina, a linhagem das mulheres que têm sido primordiais umas para as outras, conta uma história diferente. Trata-se da linhagem de mulheres que têm sido essenciais uma para a outra. Eu uso a palavra primordial tanto no sentido denotativo quanto no conotativo. No sentido conotativo, quer dizer significativo, proeminente, memorável, aquilo que não se pode esquecer, emocionante, crítico, vital, essencial. Tal palavra caracteriza amizades que são originais e independentes,
bem como fundamentais e radicais. A genealogia da amizade feminina é também a história de mulheres que têm interpretado a palavra primordial em um sentido mais denotativo, isto é, as amizades das mulheres são marcadas por uma mensuração radicada na mulher. Neste sentido denotativo, as mulheres que são primordialmente uma para a outra colocam isto em primeiro lugar. Primordial em termos de importância, primordial em termos de atenção, afeição, atividade, primordial em não permitir a interferência masculina. Primordial significa em primeiro lugar, aquilo que dá forma à mais fina fibra da existência feminina, e primordial no sentido de reapropriar-se da memória de uma atração original às mulheres, que pertence ao estado original do gino-afeto, seu desenvolvimento e crescimento. As maneiras pelas quais as mulheres têm colocado umas às outras em primeiro lugar têm sido diversas. Repetidamente, todavia, muitas mulheres têm feito seus eus, bem como os de outras mulheres, primordiais, sejam elas lésbicas, heterossexuais ou celibatárias. Esta primordialidade é exemplificada na existência de clubes de mulheres negras, fundados no século XIX. Tais clubes, particularmente em sua primeira geração de sócias, eram compostos de mulheres de raça, cujo compromisso primordial era o fim da opressão racial através de um comprometimento mulher identificado, negro e forte. The Woman's Era, uma publicação de mulheres negras do século XIX, fez esta notável declaração em 1874, acerca dos clubes, abre aspas. Os clubes farão as meninas pensar seriamente sobre seus futuros, e não apenas sobre suas opções de casamento, fecha aspas. Um quarto das 108 sócias de clubes estudadas por Paula Giddens em seu estudo sobre o impacto da mulher negra sobre as concepções de raça e sexo nos Estados Unidos nunca se casaram. Muitas das mais dinâmicas sócias casaram-se relativamente tarde, entre elas Mary Church Terrell e Ida Wells Barnett, e apenas 25% das mulheres estudadas pela autora tiveram filhos. Tem havido várias interpretações acerca do porquê, por exemplo, as sócias dos clubes se casaram tarde. Giddens sugere que muitas mantinham visões tradicionais sobre casamento. Portanto, acreditavam que mulheres jamais deveriam negligenciar lar, marido e filhos para entrar na vida profissional ou qualquer causa no mundo público, por mais justa que fosse. Assim, estas mulheres retardaram o casamento enquanto foi possível, até que pudessem se dedicar completamente a seus deveres de mãe e esposa e ao que a sociedade esperava delas enquanto mulheres. No entanto, podemos interpretar a questão sob outro ângulo, afirmando que tais mulheres se casaram tarde porque colocaram mulheres em primeiro lugar na cronologia de seus compromissos. Assim, casaram-se apenas depois de considerar cumprido o seu trabalho junto às mulheres. Seu compromisso junto às mulheres veio em primeiro lugar, seja em termos de idade, seja em termos de prioridades. Para além disso, algumas sócias, como Ida Wells Barnett, depois de declarar suas intenções de aposentarem-se do trabalho no clube para devotarem-se completamente à família, duraram poucos meses na aposentadoria marital. Mesmo algumas das mais conservadoras mulheres dos clubes, como Margaret Murray Washington, eram céticas acerca das alegrias da maternidade. É ainda mais significativo o fato de que 25% dessas mulheres exerceram sua liberdade de não se casar. Outro exemplo de mulheres que colocaram umas às outras em primeiro lugar é o fenômeno da linhagem profissional, instaurado por algumas das primeiras gerações de cientistas mulheres dos Estados Unidos. Em seu livro Women Scientists in America, Margaret Roster pesquisa um sistema estabelecido por mulheres cientistas em universidades femininas, através do qual mulheres serviam como mentoras para mulheres estudantes, supervisionavam a seleção para estudantes de graduação, seguiam seu progresso de perto e contratavam-nas mais tarde como suas colegas de trabalho. Com o tempo, as protegidas chegariam à posição de mentoras e seguiriam o mesmo processo de identificar e promover outras sucessoras femininas. Algumas dessas cadeias de protegidas duraram várias gerações e ajudaram no estabelecimento de reputações em âmbito nacional para o departamento envolvido. Elas também influenciaram muitas mulheres que não eram graduadas a estudar ciência. Por exemplo, em 1932,
as professoras de astronomia no Vassar College eram todas alunas, diretas ou não, de Maria Mitchell, a astrônoma que havia sido indicada para lecionar ali em 1865. Susan Brown e Cornelia Clapp originaram a linha de zoólogas em Mid Holyoke College, que durou de 1870 a 1961. Para completar seu quadro de linhagens profissionais, Roster descreve como a cientista sênior, confiante em suas sucessoras, aposentava-se em um chalé no próprio campus. Um setor ou laboratório receberia seu nome, e uma de suas protegidas escreveria seu obituário no momento de sua morte. As origens da amizade feminina estão na liberdade feminina, e um importante aspecto desta é a liberdade de ser para mulheres. É importante para a genealogia da amizade feminina que mulheres clamem por esta liberdade de sermos para nós mesmas e uma para a outra. As maneiras pelas quais estes aspectos primordiais são aumentados e intensificados realçam a originalidade da amizade feminina. Uma genealogia da amizade feminina revela muitas das maneiras pelas quais mulheres têm sido para si mesmas e para outras mulheres. As origens da amizade feminina estão também na cultura feminina. Nossa cultura está no passado, no presente e em curso. Portanto, as origens da amizade feminina não estão confinadas em algum lugar estático e originário, uma era dourada do gino-afeto. Como já apresentado na introdução, a vitalidade da alteridade feminina está enraizada na cultura que as mulheres têm criado com e para outras mulheres, através da história e em todas as culturas. A palavra cultura tem diversos sentidos: social, intelectual, artístico. Etimologicamente, vem do latim cultura, significando cultivar o solo. Desde a pré-história, as mulheres são quem originalmente cultiva o solo, e esta é uma metáfora para representar as muitas procuras e conquistas da cultura das mulheres. Portanto, nós também temos as mulheres como cultivadoras dos grupos sociais, isto é, da sociedade, como nos apresentam as hipóteses do matriarcado, que acreditam as mulheres pelo próprio aspecto gregário humano. Mulheres, enquanto cultivadoras da mente, criando uma cultura feminina do pensamento que inclui o início da ciência, matemática e filosofia. E mulheres como cultivadoras da arte, tais como tecelagem, cerâmica e pintura. Em última análise, na evolução de seu uso e em seu moderno desenvolvimento, a cultura veio a significar a totalidade do modo de vida, material, intelectual, espiritual, de uma dada sociedade. As origens da amizade feminina podem ser encontradas na totalidade do modo de vida, material, intelectual e espiritual que as mulheres têm cultivado umas com as outras. Uma genealogia do gino-afeto clama por essa totalidade no modo de vida, que tem, para diversas mulheres, representado uma tentativa de pensar sobre novas formas sobre a vida social, moral e intelectual das mulheres. Como a acepção moderna de cultura tem dado grande valor às tradições particulares de certos povos, assim deve proceder também a genealogia da amizade feminina, colocando especial valor nas especificidades culturais femininas, isto é, a comunalidade feminina e suas particulares maneiras de existir umas para as outras, através de uma diversidade étnica, racial e nacional. Como nenhuma tradução cultural pode ser assimilada pela ideia simples e linear de civilização, também a cultura da amizade feminina não pode ser mais absorvida por ideias católicas de amizade em geral. A cultura da amizade feminina tem proposta, paixão e política distintivas. Suas origens podem ser encontradas naquelas esferas onde as mulheres eram e são livres para ser umas para as outras e onde as mulheres provêm umas às outras o senso de diferença, importância, autonomia e afeição. Na tentativa de subjugar os povos, uma das armas mais destrutivas do colonialismo era extinguir as tradições culturais de um grupo. Isto foi diversas vezes realizado com violência abrupta, como quando os símbolos, artefatos, criações e crenças foram imediatamente obliterados. Porém, com maior frequência, foi feito ao longo de um grande período de tempo, durante o qual este mesmo conjunto de especificidades culturais foi apagado em um andamento progressivo. Enquanto mulheres remembram e recriam a cultura do gino-afeto em nossas vidas,
Nos tornamos recém-nascidas para nossos eus e para as outras. Uma das maneiras pelas quais os homens distorceram e desmembraram as origens da amizade feminina foi a institucionalização de um sistema de primogenitura, no qual não apenas o filho primogênito é considerado e reconhecido, herdando o reino de seu pai, como a relação pai-filho é elencada como modelo das relações importantes entre homens. A primogenitura patriarcal é a estratégia para alavancar as tradições homorrelacionais, nas quais toda sorte de pai lega a toda sorte de filhos as chaves para seus reinos. A primogenitura patriarcal não apenas invisibiliza as primogênitas, como as relações mãe e filha. Este laço potencialmente ginoafetivo é privado de seu poder e serve como arquétipo para a sucessão das afinidades femininas. Em vez disso, as mulheres são ensinadas a negar sua afeição por mulheres. O amor desfeito das mulheres é como filhas sem herança. Apenas os homens são reconhecidos e gratificados com a afeição feminina. Os homens herdaram a terra e seus reinos masculinos de dinheiro, educação, prestígio profissional, poder político. Os homens herdaram também, apenas por terem nascido no sexo masculino, o direito ao afeto feminino. A amizade feminina pode desenvolver às mulheres o direito de primogenitura, estabelecendo a primordialidade de seus eus e de outras mulheres, dizendo que nós existimos, temos memória de nossas origens ginoafetivas e que nós herdaremos a terra retomando nossa afeição perdida, umas pelas outras e por nós mesmas. O significado e a importância da busca pelas origens. As origens da amizade feminina são as origens do feminismo radical. Enquanto as mulheres não reclamarem e reconhecerem a afeição original entre nossos eus, o feminismo ficará carente daquilo que o filósofo Henri Bergson chamou de um ímpeto original pela vida, isto é, um ímpeto original pela própria vida, vitalidade feminista. Quando as mulheres deixarem de acreditar na primazia e primordialidade heterorrelacionais, verão que o primeiro objetivo do feminismo não é aproximar homens e mulheres, mas aproximar mulheres. A amizade feminina é o processo pelo qual este objetivo é realizado. E tal processo começa no começo, quando mulheres eram orgulhosas de suas relações com outras mulheres, e onde mulheres ainda forem orgulhosas. O significado primário de origem no Oxford English Dictionary é o ato de elevar, derivação, o ato de advir de um ancestral ou raça particular. Além da comunalidade da opressão, as mulheres têm um ginoafeto ancestral, uma sobrevivência ancestral, força e orgulho umas das outras. Outra definição do termo origem vem da matemática, significando um ponto fixo de onde começa o movimento. As origens da amizade feminina são também encontradas onde mulheres se tornaram pontos fixos para o movimento das outras mulheres. As mulheres se voltaram para suas parentes e amigas mulheres, frequentemente em momentos críticos da vida, e encontraram fontes estáveis de força. Muito frequentemente, esta força transformou-se na coragem para continuar. Em uma tese original e tocante chamada As Vozes das Mulheres Sobreviventes, o Holocausto, Mulheres e Resistência, Deborah Sageman mostra como a realidade da resistência foi profundamente enraizada nas relações entre mulheres nos campos de concentração. Ela cita as memórias de Isabella Leitner em Auschwitz, na qual a autora e suas 3 irmãs de sangue foram encarceradas. Leitner descreve como elas tornaram a sobrevivência mutuamente viável. Abre aspas. Ter irmãs vivas, não estar sozinha, foi uma bênção também, mas atormentada a cada dia, a cada hora. Quando este dia acabar, ainda haverá 4 de nós? Se você não tiver irmãs, você não tem a pressão, a responsabilidade absoluta de chegar viva ao fim do dia. Quantas vezes esta responsabilidade nos manteve vivas? Não sei dizer. Só posso dizer que, naquelas tantas vezes que caí na seleção, eu sabia que tinha que voltar para as minhas irmãs, mesmo quando eu estava cansada demais para brigar pela minha volta, quando ir pelo caminho da fumaça teria sido mais fácil, quando eu quis esse caminho, quando ele me pareceu desejável. Mas naqueles momentos,
Eu sabia também que minhas irmãs, sabendo que eu tinha sido escolhida, não apenas queriam que eu voltasse, mas esperavam que eu voltasse. O fardo de viver à altura daquelas expectativas era meu e era incrível. Fecha aspas. Quando a guerra estava no fim, os nazistas evacuaram os campos de concentração e forçaram seus prisioneiros a marchar no frio glacial do terreno alemão e polonês, com quase nenhuma comida ou roupas. Em uma dessas marchas, uma das 4 irmãs morreu. Aqueles que a viram antes de sua morte lembram-se de tê-la visto dizer, abre aspas, minhas irmãs, essas escaparam. Que os deuses estejam com elas e ajudem em cada passo deste caminho, fecha aspas. Muito do trabalho de Seidman retrata a força de tais laços femininos, que existiam não apenas entre irmãs de sangue, como entre muitas mulheres que tinham ancestralmente ajudado umas às outras, tornando-se pontos fixos de existência. Nos campos, as mulheres eram aterrorizadas, obrigadas a testemunhar a tortura de outras mulheres sem esperança. Com isso, pretendia-se ensinar elas a não atuar em conjunto aspirando à vitória. Aceitando suas limitações, as mulheres, todavia, seguiram acreditando ser possível ajudar umas às outras. É esta convicção de que elas poderiam fazer o que estivesse ao seu alcance, quando estivesse ao seu alcance, mesmo sabendo que não poderiam fazer tudo, mesmo sabendo que não poderiam viver a vida de outra mulher por ela, que caracteriza as sobreviventes mulheres. Como Seidman acrescenta, não é que as mulheres tenham ajudado uma a outra e que os homens não o tenham feito, mas que a experiência feminina nos campos estava inextricavelmente atrelada ao fato de que eram mulheres. Mulheres não podiam escapar de seu papel social enquanto objetos sexuais nos campos, onde cada aspecto da tortura e degradação era sexualizado. Elas claramente tinham um conjunto de circunstâncias passadas e presentes com o qual lidar, diferentemente dos homens. Elas também enfrentaram desafios diferentes, tanto quanto diferentes possibilidades de resistência. Elie Wiesel, que havia se tornado porta-voz de sobreviventes, havia dito que, depois de Auschwitz, a literatura, a amizade e a esperança não eram mais possíveis. A partir de sua pesquisa sobre sobreviventes femininas, Seidman observa que as mulheres contam outra história. Embora seus registros retratem o completo horror das atrocidades dos campos de concentração, em geral, as mulheres não perdem a esperança. Para aquelas de nós que vivem um mundo depois de Auschwitz, nossa tarefa é a de redefinir e reafirmar a necessidade de esperança, amizade e poesia. Os registros das sobreviventes nos contam que tais coisas ainda são possíveis. As mulheres falam de esperança. Elas nos mostram exemplos de sua amizade. Elas até mesmo cantam e recitam poesia em Auschwitz. Em seu tocante livro A Cor Púrpura, Alice Walker retrata outra relação entre irmãs de sangue, na qual elas são pontos fixos uma para a outra. Seu gino afeto significa a sobrevivência para a irmã mais nova, Nettie, e uma fuga da situação opressiva. Quando a irmã mais velha, Sally, se dá conta de que o padrasto, que a estuprou e engravidou, tem planos semelhantes para Nettie, ela jura tomar conta da mais nova com a ajuda de Deus. Abre aspas. Eu pedi a ele para me levar, em vez de levar Nettie. Fecha aspas. Eventualmente, Nettie deixa a casa dos pais com Sally, mas as irmãs são forçadas a se separar pelo marido da mais velha. Nettie, então, muda-se para a África, onde ajuda a construir uma escola. As cartas que Nettie escreve a Sally expressam, de muitas maneiras, a gratidão da mais nova para com a mais velha. Abre aspas. Sinto sua falta, Sally. Penso sobre quando você se sacrificou por mim. Eu te amo com todo o meu coração. Fecha aspas. A Cor Púrpura mostra que a amizade feminina tem um poder capaz de gerar uma dinâmica de resposta mútua que liberta e fortalece movimentos de todos os tipos. Atrair é causar um movimento em direção a algo. No sentido matemático de origem, as mulheres precisam ser centros do movimento, do deslocamento genuíno em direção uma à outra, e não meramente afastando-se de situações opressivas criadas por homens. As origens da amizade feminina revelam mulheres originais.
Uma mulher original mapeia seu próprio princípio nos mais profundos confins de seu eu e no de outras mulheres. Ela se ergue através da história como uma antítese às mulheres fabricadas pelo homem na criação patriarcal. Enquanto mulher original, ela toma para si o poder de originar. A construção social da realidade tem sido causada pelos homens, que veem a si próprios trazendo o amor e a vida das mulheres à existência. O poder masculino para originar todas as coisas tem sido um ato primordial de patrigênese, que resultou no homem nomeando a si próprio enquanto criados dos afetos femininos, que posteriormente ele redirecionou para si. Para fazê-lo, no entanto, os homens tiveram de fabricar seus próprios mitos da origem feminina e suas próprias histórias de criação. Ele teve de desmembrar a memória feminina, e mesmo seu desejo de lembrar de suas origens e de seu eu, e sua atração por outras como ela. Portanto, como apontou Annie Dellenbaugh, a criação masculina da mulher foi dificilmente criativa, foi desintegradora, isto é, desintegrou a percepção feminina de si mesma e a origem feminina junto a outras mulheres. O pior efeito da desintegração causado pela criação masculina da mulher tem sido a erosão da integridade feminina. Escrevo, em outro momento, acerca da integridade original, significando um potencial feminino para a autocriação, não sujeita ao homem e seus artefatos de estereótipos e papéis sexuais delegados a mulheres, que eu agora chamaria de heterorrealidade. O pecado original masculino, se quisermos chamá-lo assim, tem sido a contaminação da mulher original, bem como de suas origens junto a outras mulheres. Portanto, gino-afeto, que é um ato original, tornou-se o maior tabu de todas as ações femininas. Em troca, a cumplicidade feminina, seu pecado original, tem sido negar suas origens e negar sua amizade original junto a outras mulheres. As mulheres precisam fazer do gino-afeto um evento primordial, isto é, uma prioridade em suas vidas. A separação primordial em suas duas palavras constituintes lançam a luz sobre a amizade feminina. Prima, significando primeira, sugere um retorno feminino às maneiras pelas quais elas têm sido primárias nas vidas umas das outras. Gino-afeto, como evento contínuo primordial, engendra uma genealogia de mulheres que são primárias umas para as outras de variadas maneiras, como as já abordadas neste trabalho. Prima também significa mais ativa, próspera e bem-sucedida etapa da vida de alguém. Mulheres que são amigas estão, portanto, no primo estágio da vida, não permitindo a si mesmas serem tuteladas em toda sorte de heterorrelações. Em lugar disso, estas mulheres reconhecem que o estágio primo em suas vidas, aquele que é primário, original, ativo e próspero, será encontrado junto a outras mulheres. A história das mulheres e a literatura feminina estão repletas de exemplos de amizades femininas que têm sido primárias para muitas vidas, de muitas mulheres. Por exemplo, o trabalho de Carrie Smith Rosenberg, encontrando diários e cartas de mulheres do século XIX, retrata inúmeras mulheres que nitidamente preferiam a companhia de suas amigas à de seus maridos. O romance Sula, de Toni Morrison, revela a amizade entre Nell e Sula, que Nell passa a reconhecer como prima em sua vida. Abre aspas. Era como recuperar a visão de um olho que tivesse sido afetado pela catarata. Sua velha amiga tornara-se seu lar, Sula, que lhe provocara riso, que lhe inspirara a ver as coisas velhas com novos olhos, em cuja presença ela se sentia esperta, gentil e um pouco obscena. Fecha aspas. A declaração de Nell ao fim do romance está mais endereçada para a primazia desta relação. Abre aspas. Todo aquele tempo, pensei que sentia saudades de Judy. E a perda pressionava o peito e subia pela garganta. Nós éramos menina junta, lamentava. Menina, menina, menina. Fecha aspas. Em Little Women, o universo material e sororário das meninas March é primo para suas vidas. Este mundo se torna desordenado e desintegrado inicialmente pela morte de Beth, que, como evidencia Nina Auerbach, estabelece o contexto de mortes maritais das demais irmãs
e do fim da ordem primordial do gino-afeto. Em matemática, o número primo é um número positivo inteiro que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Dentre os números, é indivisível de uma maneira única. Em um nível menos literal, pode-se dizer que ele não pode ser dividido dele mesmo. Se nos movermos do contexto dos números para o contexto da amizade feminina, mulheres que são primas nas vidas umas das outras não deixam que homens as dividam. Esta é a ordem prima, é a ordem feminina da existência, feita automaticamente. Dentro de uma heteroordem, as mulheres não têm se auto-ordenado. Muitas mulheres viveram vidas desordenadas, falhando em colocar os homens no lugar adequado em relação a si próprias. Portanto, a tarefa mais essencial na recuperação das origens da amizade feminina é a restauração da ordem prima. As mulheres devem estabelecer uma ordem de existência de nossa própria confecção, na qual nossos afetos sejam autodirecionados e na qual sejamos verdadeiramente primas umas para as outras. A questão da ordem é irrevogavelmente ligada à questão das origens, e a questão das origens levanta a mais importante questão na pesquisa pelas pistas do gino-afeto. Um método genealógico busca nos lugares mais improváveis as evidências desta amizade. Surpreendentemente, a heteroteoria e as disciplinas da heterorrealidade nos dão muitas epifanias acerca das origens da amizade feminina. A questão da história, mais especificamente da meta-história, torna-se um necessário ponto de partida.